Aí a gente canta: a mulher que quebra coco não come assossegado, vai comendo e vai dizendo: ô, amola meu machado. O coco babaçu é importante para mim porque foi a melhor renda que eu já tive mesmo, foi quebrando coco e criei os meus filhos, 7 filhos que eu tenho, criei tudinho quebrando coco, ainda criei mais 3 filhos que não é meu, é neto, criei 2 netos, quebrando coco todo dia. E era para comprar o café, o açúcar, o sabão, arroz, farinha, tudo era para comprar desse coco. Agora que eu já tenho esse aposento aqui já me ajuda a comprar, mas de primeiro era só do coco que a gente quebrava. E juntava coco e tinha que quebrar os cocos. E no mesmo dia ia vender e ia comprar as coisas para dentro de casa. Eu pelo menos eu queria ter a minha casa construída, mas eu não tenho. Eu tenho essa chupaninha aqui e eu sou feliz ainda por isso. Então se eu moro aqui há 50 anos já, Peru. E aí vivo de trabalhar, vivo de roça, quebro coco, faço carvão e faço azeite para vender. E a minha vida é essa, desde criança. Nasci, com 7 anos já comecei nessa vida, quebrando coco, 10, 12 quilos por dia e faço almoço, ainda lavo roupa, cuido de menino, cuido de neto. Quando a gente vai quebrar de adjunto, a gente quebra mais, quebra até de 20 quilos eu quebro, eu e a minha companheira. É só quando a gente vai quebrar no adjunto, que é um monte de mulher, todo mundo quebrando os cocos. Aí nós quebra desse tanto, mas mesmo, o certo mesmo é a gente quebrar 10, 12 quilos por dia. Nem pretendo parar tão cedo, se Deus me permitiu trabalhar até com uns 90 anos, eu estou trabalhando. Minha mãe partia o coco, tirava, não era nem a banda, era só a estaiada, porque minha resistência não dava, deu, partiu o coco, ali eu ficava. A primeira vez eu não quebrei nem meio litro de coco. Quando estava com as 2 semanas que eu fui, já comecei a quebrar meio litro de coco. Nas 3, já quebrava 1 litro. E assim foi aumentando. Com 7 anos de idade que eu comecei a fazer isso. Pequena, tinha vezes que o cipó engatava nas minhas pernas, eu dava que virava. Nem machado eu não levava, que minha mãe ficava com medo de eu me cortar. Formiga, como tinha nos matos, moço, era sofrimento. A comida que nós levávamos para comer nos matos era farinha. Nem sal não tinha. Chegava, molhava com água, minha mãe molhava. Lá a gente comia aquela farinha molhada em soça, sem sal, sem nada. O coco para mim é tudo na vida. Porque se hoje eu estou viva, primeiramente eu agradeço a Deus. E segundo, as palmeiras de coco que o Papai do Céu deixou para nós. Ali nós ia quebrar o coco, ali nós comprava farinha, ali nós comprava o arroz para comer, para quando chegar nós fomos para comer. O café, o açúcar, o sabão para lavar roupa. Até o criozeno, tudo era dali do coco, que outra coisa não tinha. Ali nós, era eu, era minha mãe, meus irmãos. O papai deixou nós, era só a escadinha. 6 filhos, mamãe criou. E ali nós fomos trabalhando, todo mundo, quebrando coco, e até que se criamos todos. Minha mãe, quando estava com 50 anos, tanto sofrimento, morreu. De tanto trabalhar para dar de comer por si, mas deixou os filhos quase tudo criado. Eu fiquei com 11 anos, mas já quebrava já de 10 quilos de coco, não deu mais de eu morrer não. A minha irmã pequena já quebrava 2 quilos. E fiquei. Hoje estou aqui, mas é quebrando coco por vida. E até hoje eu gosto de quebrar coco. Não estou mais quebrando porque quebrei o braço aqui, o punho aqui da mão está quebrado. Mas estou pedindo a Deus que mês que entra completa ano e eu vou começar a quebrar coco de novo. Com fé em Jesus eu sei que o Pai me ajuda. E meu coco é bom demais. Ave Maria, gente, a quebra do coco é uma coisa muito boa. Bom mesmo. Eu sinto muito falta desses dias, esses anos que eu estou sem quebrar coco, mas eu vou quebrar em nome de Jesus. Vamos viver com o suor do nosso rosto, porque ali, minha filha, aqui nós estamos andando com esse cangote erguido. Estamos sendo quebrador de coco, minha filha, mas estamos sendo uns trabalhadores com o cangote erguido. Primeiramente que a gente chama Jesus, que é Ele quem vale nós. Aí a gente canta: a mulher que quebra coco não come assossegado, vai comendo e vai dizendo: ô, amola meu machado. O nome dela é currupião. Aí nessa hora a gente dá rodada, viu, minhas irmãs? Deixa cair saco de coco, couve de coco para todo lado, não entorna de novo.
A mulher que quebra coco não come assossegado, vai comendo e vai dizendo, oh, amola meu machado. Nessa hora, se estiver na pedra, você fica molando o machado assim, não sabe? E vira para um lado, vira para outro, afia bem o machado. Aí para quando você na hora você, ó, quebrar o coco tranquilo. O machado tá moladinho ali, de vez em quando você vai na pimenta, morde, joga um punhado de farinha na boca. Toda semana eu tinha que quebrar aquele coco para mim fazer a feira da semana. E era todo dia. Toda semana, todo dia eu quebrava. Aí meu filho foi crescendo, aí precisou de estudar, aí eu vim pra cá, pra Nova Brasília. Sempre eu nasci e me criei aqui. Aí eu comecei a quebrar coco dentro de idade de 9 anos de idade. Que eu aprendi, comecei a aprender. E hoje em dia eu já quebro bem, tiro meu azeite. Sempre eu criei meus filhos, sempre foi assim, na luta, quebrando coco, dando o melhor para meus filhos. E eu consegui, com a força de Deus eu consegui dar o melhor para eles. Endureceu minhas mãos e fortaleceu minha alma, porque esse trabalho, quando eu passo uma semana sem eu fazer, eu fico ruinzinha. Acostumei. É dentro de novinha, dentro de 15 anos que eu quebro coco e tiro azeite. Eu achava muito difícil, mas depois eu disse, Senhor, me ajuda, e Ele me ajudava e eu conseguia. Com a força de Deus, a gente consegue tudo. Porque serviço para mim, eu só nunca fiz foi brocar, mas o resto eu topo tudo. Eu não, assim, lado do coco assim, para me quebrar, eu sempre era feliz. Sempre sou feliz, né, com meus coquinhos, meu azeitinho. O único serviço que eu sei fazer, assim, que eu vivo fazendo agora, né, que todo serviço eu sei fazer, todo serviço. Só o único serviço que eu não faço é brocar, mas capinar, panhar arroz, mas eu topo tudo. Não tem serviço difícil para mim, não. Logo eu fui criada na roça, né? Aí, lembro muito da minha avó, eu tô quebrando. Tô quebrando coco, porque ela foi quem me ensinou eu a trabalhar. Ela me ensinou e eu sou muito grata a ela, porque ela me ensinou a fazer isso. Se não fosse ela ter me ensinado, não sei nem como é que seria a minha vida. Porque eu não estudei, não tinha estudo, não tive estudo, né? Aí eu sempre dizia que ia dar o melhor para meus filhos, ia dar para meus filhos o que os meus pais não tinham me dado, que era o estudo. Aí, então eu sofri muito quebrando coco, mas graças a Deus eu dei o melhor para meus filhos. A gente não pode ficar parado, a gente tem que saber caçar uma coisa para fazer, porque ficar só parado a gente fazia adoecer. E em vez em quando ele coloca, porque eu quebro ele, eu tiro o azeite e vendo e compro minhas coisas. Mesmo agora na Semana Santa eu tirei azeite, eu fui vendido, eu fiz mais de R$1.000, aí fiz minha feirinha. Aí para que melhor? Eu não fico sem quebrar meu coco enquanto o pessoal diz assim, mulher, tu não tem pressão mais de quebrar coco não, tu é aposentada. Eu digo, eu tô aposentada, mas não tô aleijada. É o que eu digo. Se eu gosto de fazer, eu tenho que fazer o que eu gosto. Eu compro o coco para me tirar o azeite, porque se eu não tirar azeite, eu fico ruimzinha da minha cabeça, fico agoniadinha. Eu tenho que trabalhar, caçar uma coisa para botar na minha mente. Logo eu tive depressão, né? Eu tenho que caçar uma coisa que é para mim lutar, para não ficar parada. Eu não sei estar parada. Para cá, e nós passávamos num garapé, aí nós deixávamos lá do ar, a gente pegava o peixinho para levar para jantar. Aí um dia nós íamos para o mato, aí tinha uma travessia de um garapé. Aí ela lá escorregou, um pau cortado, bico de gaito. Aí tinha um pau assim botado e tinha a furquia. Aí ela caiu na furquia. E eu, menina, uns 13 anos, talvez se eu tivesse. Aí nós corríamos. Eu não sei se eu corria para onde eu chamar meu pai ou se eu corria para onde ela. Aí eu digo, Deus, me ajuda. Ô Senhor, me ajuda a tirar minha avó. Aí eu entrei assim debaixo dela e Deus me ajudou, que eu joguei ela lá fora. E graças a Deus, salvei ela. Viu? Mas quando ela caiu lá, que levantou, já vinha chegando meu pai e um tio, irmão da minha mãe. Assim, nós estamos nessa luta de quebrar coco. Eu quebro o meu coco, eu tiro o meu azeite, eu faço meu sabão, não vendo, só do meu consumo mesmo. Agora o azeite eu vendo o azeite, eu vendo o carvão, tudo eu vendo. Para nós se convertir. É por causa que eu estou para aqui, para lá, ficar só sentado dentro de casa, deitado. E eu quebrando meus coquinhos aqui, tá melhor.
O tempo estiver limpo, eu pego a cangaia, boto no meu jumentinho, vou para sol, chamo meus cachorros, vou buscar uma carga, 2. Chego, boto ali, cozinho um feijão, quando tem de tarde. O babaçu é importante para mim, porque graças a Deus que ele bota o pão na minha mesa, né? Ele bota o pão na minha mesa, que se não fosse o pão, nós não... Era gente, né não? E a ajuda do babaçu. Por isso que eu gosto do babaçu. E eu brigo quando derriba as palmeiras. Por quê? Porque ali nós vamos buscar nosso alimento. Rapaz, o mais melhor que eu gosto da minha vida é eu ir para meus matos, quando eu chegar, quer fazer meu feijãozinho, quando terminar e quebrar meus cocos. Eu gosto. Eu sinto orgulho da mulher hoje que eu sou, batalhadeira, lutadeira, sinto. Por conta desse trabalho, por conta do meu babaçu. Ó, quando eu ando lá no mato, me lembro de quando eu andava mais minha avó, que já foi embora. Eu me lembro de eu passo, que lá tem umas palmeiras que eu chamo que é a palmeira da minha avó Quelé. Ainda hoje ela tá ali, que eu chamo que é vó Quelé. Que é minha avó Quelé, mãe do meu pai. E a outra avó não, a outra avó não tem muito assim não, porque ela passou os tempos aqui e foi-se embora. E minha avó Quelé não, largou nós quando foi embora para sempre. E a mãe da minha mãe, que ela foi embora para o Pará, para lá. Eu me lembro quando eu passo. Vê, enquanto eu passo lá, me lembro da minha avó. Que ela morreu, ela tinha 99 anos. Rapaz, para mim é uma maravilha, que a gente chega na solta e olha e vê aquela mãe de família, que eu chamo é mãe de família, as palmeiras, né? Porque lá, se não fosse ela, nós não era gente. Para quebrar os cocos, para comprar o alimento para a gente. Uhum. Já salvou. Já salvou. Por quê? Porque o nego quebrava o coco, depois, quando chegava, que ia comprar o alimento. Ia vender no barraqueirinho que tinha ali e trazia. Lá comprava o seu arroz, lá trazia sua mochila de meio quilo de farinha, comprava seu açúcar, que de primeiro vendia tudo de a quarta, né? Hoje em dia não vende, só de quilo. Mas de primeiro tudo vendia a quartinha. Quarta de café, com meio quilo de açúcar, tudo era. Isso salvou. Salvou muito mesmo a minha mesa. Eu quebrava 1 litro de coco por dia, aí eu fui indo, até que eu quebrei. Hoje em dia eu ainda quebro ainda. 8 quilos de coco eu ainda quebro, mas não quebro mais não. A força não dá, o jeito, o espinhaço não ajuda, mas a gente vai levando, né? Trabalho de roça, faço meu calvão, faço meu azeite. Estou botando para mim aprender a fazer sabão também. E assim a gente vai levando. Fomos juntar coco lá numa salta, não sabia que lá tinha um animal que não gostava do outro, entendeu? Que eu não sabia mesmo que tinha esse tipo de, né, de coisa. E 2 jumentos. E o outro lá era jumento, mas era de égua, entendeu? Ah, moço, nesse dia nós sofremos, ó. Cheguemos, com 3 dias foi que meus meninos foram buscar o resto das coisas. Graças a Deus que não sofremos nenhum acidente, nem eu nem os animais. Mas não trouxemos nada para casa, não. A gente ia por mato, quebrava o coco, chegava, vendia, comprava o alimento para se alimentar. Que não tinha, né? Teve uns tempos aqui que nós passávamos bem baixinho, filho. Mas aí só comia uma vez por dia. Tinha uma merendinha assim de meio-dia, que vocês sabem, né? Mas nós só jantava mesmo, era só de noite. Quando chegava E ainda ajuda. Que a gente ainda vende o azeite, a gente ainda vende o calvão. Quer dizer, ajuda, Ave Maria. E eu peço saúde todo dia para mim fazer meu servicinho. Aí juntar meus coquinhos. O coco para mim era tudo. Me criei quebrando coco, fazendo azeite, fazendo sabão.
vivendo do coco, mandando fazer as portas da casa, a mesa para botar no chão, para as crianças sentar, o chumbo das palmeiras para botar nos canteiros, que era o adubo. Quando eu olho para minhas mãos hoje, não sei nem há mais ou menos há 50 anos quebrando coco, de verdade. Vejo minhas mãos sadias. Tenho orgulho de ter trabalhado muito, criado meus filhos, netos, quebrando coco, viu? Fazendo calvão, carregando na cabeça para cozinhar, fazendo tudo. Eu vejo isso, e a força do trabalho, e vejo a minha mão com saúde, graças a Deus. Eu sinto orgulhosa com isso. Teve um momento que o babaçu era tudo. Sustentava a casa e a minha sobrevivência por dentro, espiritualmente, por dentro, sabe? Eu me sentia viva. Aquele serviço todo dia, chegava, fazia o comer, comia, já era no outro dia, aquele ali o tempo passava e eu viva. Não via sofrimento nem para trás e nem para frente. Viu? Não sentia fome e era assim. Tudo na minha vida. A Rosa queria era estudar, viu? Que apesar de mais ou menos uns 30 anos, 35 anos, eu ainda ia quebrar o coco e chegava e ia para o colégio, Fernando. E aí, mas não deu conta, Fernando, que foi o tempo, a época que você nasceu, minha irmã me morreu, eu fui criar a menina e larguei de estudar e pronto, viu? Eu ia estudar para ser alguém na vida. Isso aí eu sei contar de cor e saltear da vida, é dessa mesmo. Eu não tinha pai, meu pai morreu, eu fiquei jovem. E sua mãe com 6 filhos, como é? E eu mais velha, porque a vida era essa mesmo, meu filho. Né? Meio de sobrevivência, meu filho. Aquilo ali é uma sobrevivência para o ser humano. E o pobre daquela época, os terrenos eram de todo mundo. Você entrava onde queria, naquele palmeiral, quebrava o coco, fazia o carvão ali mesmo. Tinha toda a liberdade, era a sobrevivência do ser humano. Hoje eu vejo isso. Viu? Que era a sobrevivência. Você entrava num palmeiral, você quebrava o coco, bem ali você fazia o buraco. Bem que você não tinha. E hoje está tudo difícil. Que fosse viver hoje de quebra-coco, morria de fome, porque não tem como mais. Mas eu vivi, graças a Deus. Eu sobrevivendo. Tinha momentos que eu me desesperava, mas aí eu digo, mas é assim mesmo. Era terapia mesmo. No dia que não ia, ficava ruim dentro de casa. Quando eu andava, era uma terapia, no cérebro, em tudo, em tudo, em tudo. Era uma terapia, Fernando. Você passava ali tranquilo. Você chegava, dormia sossegado, não tinha tempo para pensar, estava preocupado, não. Cansado, o corpo é uma terapia, né? Como você faz uma caminhada, de tarde você chega. Hoje, aí come um pouquinho, banho, vai dormir, relaxa. Foi assim. A caminhada era grande. Aqui no Alto Alegre mesmo era pesada, viu? E muito longe, mais de 4 quilômetros. 4 quilômetros bem no Bacuri. É uma terapia, você ficava baqueado, né? Era uma terapia do cérebro e físico. O pessoal da minha época fica na mente a pessoa que eu era, lutadora, sofredora, e trabalhadora e vencedora. Porque hoje eu digo que eu sou uma vencedora. Porque o tanto que eu já trabalhei, quebrei coco, fiz de tudo. Ainda estou ativa, que é muito mais nova do que eu, já estão prostrada, como tu sabe disso, já morreram, já se acabaram, e eu estou aqui. Eu ativa, viu? Graças a Deus, a mente ainda está boa de trabalhar. Agora, aqui eu fiz, não está com nada. Mas, graças a Deus, quero deixar isso. Muitas, quando a mãe do Carlos Montel ali é uma. Diz, minha irmã, tu ainda está ativa, eu digo, graças a Deus, viu? Nós nunca quebramos um coco juntos não, mas nós lavava roupa, nós trabalhávamos em tudo. Aí eu deixo esse legado para o povo pensar em mim, ver eu. A Gorete, a Afinada Creuza, todo mundo já foi. Tu só conheceu bem esse povo ainda, né?
Raimundinha, Terezinha, tudo era lutadora, mas eu já foram embora. Viu? Dona Olinda. Na Ilha do Coco ainda quebrei o coco mais nós ainda. Ainda tem saudade. Acho que não tá nem com 3 anos que eu parei, que eu ia pro Bacuri todo dia, mas aquele Zezinho quebrava coco. Fazia calvão, fazia tudo. Tirava azeite e vendia. Agora eu tô comprando de 35 se eu quiser. Viu? Isso mesmo. E eu deixo, é isso. Quero deixar esse legado pro povo, viu? Tem muita gente que se espera em mim na coragem. Que é a tua mulher mesmo aqui que sou, dona Rosa, ainda vivo. Graças de Deus e a senhora, pela coragem que você tem, ainda está vencendo, ainda está fazendo as coisas, não tem doença de bambeira, mas você não cai. Pois é. Eu vi, tem uma aqui que eu não vou dizer quem é, que diz todo dia para mim, que só vive, só Deus, inspirado em Deus e em mim, porque quando ela está querendo fracassar esse não, dona Rosa, você é vencedora. Com isso é meu. Criou um monte de filho, trabalhando, e está vencendo. Esse aqui não vai me derrubar. Desse jeito, tem muito. Muitos vizinhos por aqui que ainda diz isso, viu? Que diz ainda, que ainda é vivo. Quando quer fracassar, aí lembra. Mas minha dona Rosa é mais forte nas meninas. Que às vezes, ô mulher, eu tô sentindo isso, minha irmã, passa por cima, vamos embora, vamos viver, é assim que sou. Desse jeito. Tô cansada, não fazer nada.